Olá, meu nome é Marcos Fernandes, eu sou médico veterinário homeopata e também psicanalista. Eu começo sempre com uma pergunta. Você já ouviu falar de fadiga por compaixão ou síndrome de Burnout? Pois é um transtorno psíquico que foi pela primeira vez descrito por um médico americano chamado Freud Berger em 1974. Essa fadiga por compaixão ou síndrome de Burnout é um distúrbio psíquico que normalmente profissionais da área de saúde desenvolvem. Sejam eles médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, pessoas que trabalham em hospitais, mas também pode acometer advogados, bombeiros, policiais, enfim, e veterinários. E o assunto é a síndrome de Burnout na veterinária. Não só entre os veterinários, mas também entre pessoas que resgatam animais, pessoas que são cuidadores de animais, pessoas que trabalham com organizações não governamentais e que resgatam animais de rua, resgatam animais de maus tratos, enfim. Essa síndrome é muito comum na nossa classe e tem vários motivos pelos quais a gente pode e deve tratar esse problema que nós temos de uma forma crônica. Voltando a falar um pouquinho da síndrome de Burnout ou fadiga por compaixão, é aquele estresse crônico que normalmente os profissionais da área de saúde desenvolvem quando se deparam com o seu paciente em grande sofrimento e que esse mesmo profissional acaba não tendo uma estrutura, uma base para lidar com o sofrimento humano ou animal. Os veterinários sofrem muito dessa doença, dessa síndrome, porque os veterinários ou os cuidadores de animais, eles acabam sofrendo por duas vezes. A primeira é pela dor do próprio animal e a segunda pela dor do seu tutor, que também traz a ele grande sofrimento. Os veterinários, eles lidam muito com a morte, né? Normalmente 5 vezes mais do que qualquer outra profissão, até porque os animais, eles vivem menos. Então, enquanto uma pessoa vive 60, 70, 80 anos, um cachorro vive 15, 16 anos, um gato 15, 16 anos. Então, imaginem vocês, eu com 26 anos de formado, quantos pacientes já morreram na minha mão? Quantos pacientes ficaram idosos? Quantos pacientes tiveram doenças debilitantes, degenerativas, crônicas, graves? Quantos pacientes ficaram terminais e quantos pacientes faleceram até por uma questão de idade? Os animais vivem menos mesmo. A síndrome de Burnout, os principais sintomas dela são enxaqueca, tontura, distúrbios gastrointestinais, irritabilidade, insônia, agressividade, intolerância, dificuldade de socialização. E o tratamento é basicamente psicoterapia. Alguns pacientes necessitam de medicamentos e exercícios físicos e a diminuição da rotina do trabalho, você separar um pouco o trabalho do lazer, não estar completamente disponível ao cliente, ao paciente durante as 24 horas do dia. Saber que nós temos limitações e que nós não iremos salvar o mundo, como infelizmente muitos profissionais acabam pensando. Eu falei dos médicos, enfermeiros, mas também essa doença acomete psicólogos e psicanalistas também, que acabam de alguma forma se envolvendo com a toxicidade das emoções negativas que os pacientes nos trazem. No caso da veterinária, como eu disse, o sofrimento é maior porque o sofrimento é duplo. Nós temos que lidar com o sofrimento do animal, que faz com que a gente não tenha uma base, eu vou voltar nessa questão, e o sofrimento humano, o sofrimento do seu tutor, o que normalmente nós somos mais preparados. Nós somos muito mais preparados para acolher o sofrimento do tutor, do dono, do ser humano, do que acolher o sofrimento do animal. Até porque o sofrimento do animal é um sofrimento
que a gente não consegue dar vazão. É um sofrimento silencioso, a pessoa ela chora, ela se expõe, ela dá vazão a esse sofrimento. E ela tem muito mais maneiras de buscar um tratamento, um alívio. O sofrimento do animal não. Muitas vezes, quando você lida com animais abandonados, você vê sofrimentos atrozes que os animais apresentam. E muitas vezes sem que a gente possa trazer alívio para esse sofrimento. Por exemplo, quantos cães e gatos hoje estão abandonados na cidade de São Paulo? Estima-se que sejam 600 mil animais. Imagina a quantidade de animais que estão com fome, com sede. Imagina a quantidade de animais que estão sendo atropelados, envenenados, maltratados, estuprados. Então, quando a gente começa a lidar com esse sofrimento, a gente não dá conta. E é muito importante que você tenha consciência, você que lida com o animal, ou que você tenha outra profissão e também tenha que lidar com o sofrimento dessas pessoas, é importante que você tenha uma estrutura psicológica para lidar com isso. Como eu disse, nós temos que não ser permeáveis às emoções tóxicas dos pacientes, que nos trazem conteúdos muito complexos, muito difíceis, para que a gente possa ressignificar ou ajudar com que eles se ressignifiquem. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse cuidado. E a fadiga de compaixão é algo que muita gente não sabe, muita gente não conhece, e a pessoa que não se trata, ela acaba entrando num quadro de depressão. Veja que interessante, entre os veterinários, essa é uma pesquisa da Inglaterra, há 4 vezes mais suicídio do que na população em geral. E 2 vezes, entre os veterinários, e 2 vezes mais suicídio entre outras profissões ligadas à saúde. Então nós veterinários somos vítimas de muita depressão e de suicídio, que é uma depressão no último grau, né? E uma das explicações que se tem para isso, tanto é verdade que na Inglaterra, quando o estudante entra no curso de graduação em veterinária, ele é acompanhado, porque já sabe da tendência que ele tem a desenvolver a fadiga de compaixão, a ver durante o curso de veterinária os animais sofrendo e a possibilidade do suicídio, né, como eu disse, 4 vezes maior do que na população em geral. Outros fatores acompanham também os veterinários e potencializam esse quadro, que seria, por exemplo, baixa remuneração para a maioria dos profissionais médicos veterinários. Isso é uma realidade que deve ser considerada. A falta de reconhecimento profissional, não sei se vocês perceberam, mas o animal não fala, ele não agradece aquilo que você fez por ele. Não é nem por isso especificamente, porque o animal agradece de uma outra forma, de uma forma não verbal, talvez muito mais verdadeira do que o agradecimento do seu tutor, quando você salva uma vida, quando você ajuda a salvar a vida, melhor dizendo, ou quando você atenua o sofrimento do animal, né? Então nós temos baixa remuneração na classe, nós temos falta de reconhecimento profissional, né? Apesar de ser uma profissão da área médica, ainda você é um médico de cachorro, um médico de gato, que na nossa sociedade isso não tem ainda importância, não há tanto reconhecimento nisso. Basta ver na cobrança dos honorários que um médico pode fazer e que um médico veterinário pode fazer. E há um terceiro fator, que a maioria dos profissionais, das pessoas que vão para o curso, vão para a graduação da veterinária, eles encaram isso como uma missão mesmo, é uma paixão, é um amor pelos animais, é algo muito maior que a gente. Então, de alguma forma, talvez nós sejamos mais idealistas, vemos o mundo de uma forma mais idealizada e achamos que nós estamos dentro de um contexto que nós podemos mudar muitas realidades, que infelizmente com o passar do tempo a gente chega à conclusão que não é possível mudar. Até porque muito do sofrimento dos animais passa pela ignorância humana, passa pelas condições
às quais o nosso país de um país de dificuldade financeira, um país de quarto mundo, um país de quinto mundo, sobrevive a tantos reveses aí da política, da economia e tudo mais. Então, é muito importante conhecer a síndrome de Burnout, todos os profissionais da área de saúde, né, e aqueles que trabalham com o sofrimento. É muito importante que você tenha uma estrutura para lidar com o sofrimento do outro, seja animal, seja humano, e é muito importante que você veja a profissão de uma forma muito objetiva, se cuidando também, se preservando, até porque quem não se cuida, como é que a pessoa que não se cuida vai ter a pretensão de cuidar do outro, seja esse outro homem ou animal? Então a gente só pode cuidar de alguém na medida que em primeira mão a gente se cuida. Então eu só posso cuidar do outro quando eu estou bem. Eu estou bem comigo, eu estou bem fisicamente, eu estou bem emocionalmente, eu estou bem mentalmente. Então, na medida que eu estou bem, aí sim eu me proponho a ser um veterinário, a ser um psicanalista, a ser um homeopata, ou ou atuar em qualquer área, né, que você, por exemplo, possa atuar. Então, sempre, em primeiro lugar, a gente. Por isso que nós recomendamos terapia, ou se não é para todo mundo, né, é para quase todo mundo, né? Nós recomendamos análise, nós recomendamos um autoconhecimento, nós recomendamos um cuidado com a gente. É interessante isso, né? A gente toma banho todo dia, a gente não esquece de almoçar, a gente não esquece de jantar. É engraçado como se cuidar está muito ligado ao físico, mas a gente não pensa nas emoções, a gente não pensa na mente, a gente não pensa num determinado momento do dia de tirar 3, 4, 5 minutos para silenciar os nossos pensamentos, para acalmar o nosso coração, para de alguma forma a gente repensar alguma coisa que a gente fez, ou que a gente pensou, ou que a gente falou, ou que vai pensar, ou que vai fazer, ou que vai falar, enfim. Não, a gente não pensa. A gente, quando fala em cuidado com a gente, é o cuidado do corpo, né? É comer bem, é nutricionalmente estar